Continuando então agora a terceira parte dessa aula, a gente vai falar sobre novos sistemas classificatórios em psiquiatria. Então, a gente tinha falado antes sobre os principais sistemas classificatórios, DSM e a CID-10, agora entrando a CID-11. Alguns problemas vêm sendo relatados há muito tempo pelos pesquisadores e vou citar alguns deles. Um ponto em debate é a questão dos diagnósticos, então, serem feitos de forma categorial, que é aquilo. O paciente tem que fechar tantos critérios para ter aquele diagnóstico. Bom, então alguns argumentam que essa não é uma maneira muito precisa de se diagnosticar, porque você não tem um critério de graduação para dizer o quanto aquele traço ou quanto aquele critério diagnóstico ele influencia naquele transtorno. Então esse seria um ponto problemático de usar a categoria, né? Seria mais adequado usar a dimensão, então, uma dimensão de sintoma. Então, o quanto o indivíduo está triste, o quanto ele está com anedonia, por exemplo, ou quanto ele é impulsivo. Claro que, quando eu digo isso, né, é preciso também lembrar que para uma pessoa ter um diagnóstico, qualquer diagnóstico de transtorno mental, seja através da CID ou do DSM, sempre tem um dos critérios que diz que aquilo que a pessoa apresenta é bastante significativo, traz bastante prejuízo na vida da pessoa. Então, claro, não é assim simplesmente ter uma característica e ganhar um diagnóstico, não é por aí. Não é assim nem hoje, nem através do diagnóstico categorial. Mas a proposta do dimensional seria ter uma medida precisa, então, do quanto o quanto aquela categoria, né, aquele critério, ele influencia no transtorno. Só que aí tem um problema, porque usar a dimensão é fácil não, né? Mas se costuma usar em pesquisas, no ambiente de pesquisa. Na verdade, vai precisar do uso de uma escala para medir uma graduação. Então, um interrogatório, uma avaliação, precisaria passar sempre por escalas, por uma bateria de testes e tal, para tu poder dimensionar aquele critério. Então, esse é um problema difícil de resolver. Se, ao mesmo tempo, a categoria tem esse porém, né, e a dimensão seria mais precisa, por outro lado, se manter muito criterioso na dimensão acaba dificultando a relação médico-paciente. Então, daí o psiquiatra ou o psicólogo passa a ser um interrogador de sintomas, passa a ter que usar sempre um instrumento perguntando, né, e de uma maneira objetiva, enquanto tu não dá vazão para o que mais importa na consulta, na entrevista, que é a relação que se estabelece, o paciente poder falar, é a compreensão sobre aquele transtorno e não o transtorno em si. Então vejam como é um ponto muito difícil de se resolver assim, tá? Lembro também de um outro aspecto com relação a isso, que os manuais diagnósticos, eles se prestam a dar um norte, uma padronização nos diagnósticos, mas eles não são assim... Eles não devem ser usados de uma maneira mecânica para fechar o diagnóstico. Vale muito a impressão clínica, a experiência clínica, como que se aborda, né, os problemas e tal, as informações que vêm. Então, isso está escrito dentro desses manuais diagnósticos, né, que o uso não deve ser um uso mecânico assim. Bom, então esse era o primeiro ponto, questão categorial dimensional. Segunda questão é que muitos diagnósticos têm sobreposição de sintomas. Se a gente pegar o livro lá e juntar os critérios de um transtorno do outro, a gente vai ver que existem critérios que são tanto de um transtorno quanto de outro. Então existe uma sobreposição de sintomas, tá? E tem uma questão que é também de que na prática
para além da questão se é o diagnóstico A ou B, já que eles têm sobreposição, tem uma outra questão que é a comorbidade, que muitos pacientes com um transtorno têm vários outros transtornos também. O principal fator de risco para ter um transtorno mental é ter outro transtorno mental. E isso não se refere só à sobreposição de sintomas, se refere à comorbidade. A pessoa apresenta, de fato, vários problemas, né? Então, a doença, né? Se é que dá para falar assim, mas a doença vivida, o problema todo vivido pelo paciente, não é o problema transtorno A, transtorno B, né? É uma coisa muito maior que isso, é o problema todo somado e interagindo, né? Então, existem muitas comorbidades, tá? E além da comorbidade, tem mais um outro ponto, que é a questão da trajetória do desenvolvimento dos sintomas. Que quando a gente recebe um paciente, vamos dizer, hoje a gente recebe o paciente, primeira vez está vendo, tá? Recebe o diagnóstico X. Ok. Mas esse paciente com diagnóstico X que a gente está vendo agora, nesse corte do tempo, há anos atrás, ele poderia ter apresentado um outro problema, que culminou no que ele tem hoje. E o problema que ele tem hoje, daqui a uns anos, ele pode melhorar, ou ele pode piorar, enfim, mas daqui a um tempo depois, pode ser que ele manifeste um outro padrão de sintomas, provavelmente algo semelhante, algo que vá ocorrendo uma coisa em decorrência da outra, né? Como consequência da outra coisa. E aí existe uma trajetória de sintomas ao longo da vida. Então, tu dizer que ele tem um diagnóstico X hoje, o diagnóstico Y amanhã, se a gente entende que tudo faz parte do mesmo problema, que hoje ele manifesta tais sintomas e amanhã ele pode manifestar outros, são transtornos diferentes que ele tem, ou ele tem um problema, que a gente não sabe bem qual é, mas ele tem um problema que evolui em certa fase da vida, se manifesta da maneira X, e na outra fase da vida se manifesta da maneira Y. Então essas são críticas, né? Isso tudo, claro, é notado, se sabe desses problemas, e são coisas que agora eu vou falar de algumas propostas para melhorar isso. Bom, o que eu trago aqui agora é particularmente relevante nos últimos 10 anos, né? São uma série de estudos, assim, que uma coisa foi combinando na outra. Então, uma linha de estudo é do CASP, do grupo de pesquisa do CASP, que é do fator P. Ele cunhou esse termo, fator P. O que ele quer dizer com fator P? O P seria o fator P de psicopatologia, um análogo a G, que seria de inteligência, tá? Então, o fator P seria um fator geral de psicopatologia. Quando a gente fala de fator, a gente está falando de análise fatorial. Por isso eu trouxe aqui. Esse é de um artigo, tem a referência depois, de um artigo dele, né, que mostra diversas análises fatoriais. Então, aqui, ó, observe, são vários indivíduos que têm diversos diagnósticos de álcool, drogas, depressão, ansiedade, toque, mania, esquizofrenia. Bom, a análise fatorial, ela agrupa indivíduos com diagnósticos semelhantes, por exemplo, aplicando-se análise fatorial aqui nesse contexto. Então, temos aqui, isso através de vários estudos prévios também, 3 tipos básicos de psicopatologias. As psicopatologias externalizantes, internalizantes e transtornos do pensamento. Então, isso é o que se repete aqui, né? Que são essas diferentes cores nesses gráficos, tá bem? Isso aqui é um estudo longitudinal que eles fizeram, né? Vendo, então, a evolução desses problemas ao longo de vários anos aqui, dos 18 aos 38 anos. Bom, aqui são modelos diferentes, modelos estatísticos que foram criados, tá? Então, assim, ó, desses modelos estatísticos, o que ele se considerou mais válido foi esse modelo aqui revisado hierárquico. Eu não vou entrar na questão dos pormenores estatísticos, como é que se chegou a essa conclusão e tal. Só o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Que aqui, ó, existe essa dimensão da psicopatologia, que é a dimensão externalizante, né? Então tem vários transtornos que são desse grupo, problemas de uso de álcool, cannabis aqui, maconha, outras drogas, tabaco,
transtorno de conduta, fazem parte de patologias externalizantes. Internalizantes, depressão, transtorno de ansiedade, fobias, transtorno do pânico. Tá? Isso é dimensão internalizante, são problemas mais internos, enquanto a externalizante, problemas que levam a comportamentos externos. E aqui também tem um outro grupo que entra dentro desse espectro, dessa dimensão que seria do pensamento, transtorno do pensamento. Só para relembrar, aqui aparecem essas 3 dimensões nos modelos superiores aqui. Esse modelo aqui eles observaram, né, foi questão estatística, bom, saiu a dimensão do transtorno do pensamento, ficou mesmo internalizante e externalizante, tá? Mas os transtornos que seriam do pensamento estão aqui, diga-se de passagem, aqui se inclui o toque nesse grupo, tá? Uma discussão para um outro momento. Bom, mas esse é um modelo bifatorial, quer dizer o quê? Que esses diagnósticos aqui, né, eles compõem uma dimensão externalizante, enquanto esses outros aqui compõem uma dimensão internalizante. Né, os em azul compõem a dimensão internalizante. Mas por trás de todos estes diagnósticos existe um outro fator, que é o fator P, que é o fator, então, responsável pela maior parte em comum dos problemas apresentados por psicopatologias diversas. Psicopatologias que são, têm fenômenos diferentes. Externalizante e internalizante são coisas muito diferentes, né? E do pensamento também, mas tem algo em comum entre qualquer psicopatologia, entre todas essas, pelo menos as estudadas. Então, quer dizer que existe algo subjacente ao transtorno mental em si. O fato da pessoa ter um transtorno mental, existe algo subjacente que ele chamou então de fator P. Tá? Aqui está a referência, a dica do artigo para quem quiser aprofundar. Bom, nesse sentido, tem aqui trouxe aqui um artigo que saiu ano passado na World Psychiatry, revista mais importante da psiquiatria no mundo. Aqui é uma análise de rede de sintomas. Nessa análise, aqui são indivíduos, então, né, onde se viu o que eles têm em comum, quais as comorbidades que têm em comum. As linhas, então, representam as ligações, né, vai mostrar as correlações, tá? Os números de conexões, melhor dizendo, entre esses problemas, certo? E o tamanho aqui das bolinhas, no caso, né? Que indicam, então, as bolinhas indicam os transtornos mentais específicos e o tamanho, o quanto esses diagnósticos estabelecem conexões com outros nós, tá? Então vejam aqui, ó, transtorno depressivo maior é o que tem a bolinha maior, quer dizer que é um transtorno que tem muita comorbidade, tem comorbidade com diversos outros. As linhas aqui, a espessura, né, vai representar a correlação, é isso mesmo, né, a correlação entre esses transtornos. Então vejam aqui, ó, correlação entre transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de ansiedade social mostra aqui uma linha bem espessa, né, o que representa, então, uma correlação, que é muito, em outras palavras, é muito comum a pessoa com transtorno de ansiedade generalizada apresentar também transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, coisas do tipo, tá? Então, isso aqui é uma perspectiva transdiagnóstica, certo? Transdiagnóstico, que é olhar para o problema, para a psicopatologia, além dos nomes, mas que existe algo subjacente. Um mesmo indivíduo, ele apresenta vários problemas que a gente dá vários nomes, mas ele é um indivíduo que sofre com coisas que a gente dá nomes diferentes. Ok, voltando àquele mesmo artigo do CASP, né, ele mostra, então, como é um estudo longitudinal, que existem, então, as patologias externalizantes, que são mais comuns no sexo masculino, e as internalizantes, mais comuns no sexo feminino, e aqui eu digo sexo e não gênero, porque se refere à questão biológica do sexo, tá? Então, o indivíduo pode apresentar um problema em determinado tempo e conforme o tempo passa, pode ser que ele não tenha mais aquele diagnóstico, que ele melhore. Mas os indivíduos, mantendo estes diagnósticos ao longo do tempo, vão tendo cada vez mais prejuízo.
e vão em direção, então, conforme aumenta o P, que é essa psicopatologia, vai aumentando a gravidade dessa psicopatologia, vai em direção a problemas do pensamento também, tá? Então aqui, ó, nas palavras do CASP e os colaboradores, né? Adicionalmente, uma progressão desenvolvimental anteciparia, quando os indivíduos são seguidos por bastante tempo, aqueles que têm mais probabilidade para a psicopatologia tenderão a mover-se, né, para dentro ou para fora dessas categorias diagnósticas. O paciente de hoje com esquizofrenia foi o paciente de ontem, menino com transtorno de conduta, ou uma menina com fobia social. E amanhã, um adulto mais velho talvez com demência ou depressão grave. Essa progressão essa hipótese de progressão desenvolvimental é consistente com a evidência que a comorbidade sequencial é regra mais do que exceção, e que os indivíduos experimentam sequencialmente transtornos comórbidos. Os indivíduos que apresentam transtornos comórbidos sequencialmente também exibem uma psicopatologia mais grave, mais severa. Tá? Então, é isso, ele está falando de um cumulativo que vai acontecendo na vida. Isso assim, ó, tem vários outros estudos que eu não coloquei aqui, mas isso se refere a questões de epigenética, questão de um estresse oxidativo que vai acontecendo a nível cerebral, que vai prejudicando ao longo do tempo, o paciente vai tendo perdas cognitivas. Claro, isso tudo depende do transtorno e tudo mais, mas as pesquisas são de vários lados, isso que eu quero dizer. Do lado genético, epigenético, pesquisas de biologia molecular, né, pesquisas a nível psicológico mesmo, né, através de mensuração de sintomas e tudo mais. Tá? Então são várias óticas que convergem para um mesmo ponto, que leva a entender que existe essa tendência desenvolvimental. Aqui ele está falando de psicopatologia, mas tem uma outra curva aqui também, que é da resiliência, que não entrou aqui nessa aula, mas não, só para não dar uma perspectiva pessimista, mas existe também uma trajetória que é uma trajetória de resiliência, que mesmo o indivíduo em um determinado momento do tempo pode apresentar algum sintoma ou até um diagnóstico e tal, mas ele tem fatores, né, desde fatores genéticos, biológicos, psicossociais, né, que levam ele à resiliência, ao crescimento, ao amadurecimento, tá? Bom, então assim, ó, isso que eu coloquei é mais no sentido de introduzir essa temática, porque do que a gente tem hoje, principalmente com novas perspectivas, elas se referem ao RDoC, tá? Research Domain Criteria, e o HiTOP, que eu vou falar logo mais, tá? O RDoC surgiu como uma iniciativa, né, então, patrocinada pelo NIMH, né, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, do NIH, né, no Instituto Nacional de Saúde, tá, que seria o nosso Ministério da Saúde, digamos assim. Então, eles trazem essa proposta de uma forma de pesquisar. Na verdade, é mais uma perspectiva encorajadora para outros estudos, né? Quem quiser se aliar e fazer estudos dentro dessa perspectiva pode se juntar a esse grupo, né? E divulgar os seus achados. Então, eles partem de uma outra ótica, essa que é a questão. Enquanto muito da psiquiatria, né, da psicologia particularmente mais objetiva, se estuda o transtorno, ou seja, se diagnostica os indivíduos com tal transtorno e pesquisa o transtorno. Exemplo, vamos estudar a eficácia da terapia de exposição para o indivíduo com TOC. Primeiro, tu tem que diagnosticar o TOC, né, e tirar outras coisas e tal, e aí tu testa uma intervenção X ou outra. Então, muitos dos estudos que nós temos hoje, eles partem da definição de um transtorno
para depois ver para depois ver o que se estuda, tá? Aqui o Ardoc não, ele é diferente, ele parte de domínios e sistemas. Então, quais são os domínios que ele querem ver? Valência negativa, valência positiva, sistemas cognitivos, sistemas de processos sociais, sistemas ativadores, regulatórios e sistemas sensório-motores. Esses são os domínios, então, né, domínios da psicopatologia que se veria os problemas. Porque quando se pega, por exemplo, valência positiva, que aí a gente pode entrar no campo dos sintomas positivos, bom, se a gente fizer um estudo nesse campo, a gente vê a valência positiva e a gente vai incluir indivíduos com transtorno psicótico breve, indivíduo com transtorno psicótico decorrente de uso de álcool, drogas, indivíduo com esquizofrenia, indivíduo com transtorno bipolar. Entendem o que eu quero dizer? A gente pode incluir a partir de um domínio que está com uma disfunção e não do nome de um transtorno, porque ao que tudo indica, os transtornos têm mais em comum do que especificidades, mais em comum entre eles do que a gente falar de cada um é uma doença específica, completamente diferente da outra. Não, bem pelo contrário. E aí, a partir dos domínios, né, tem alguns focos do estudo, né? Então, estudos genéticos, moleculares, celulares, né, da biologia molecular, que são ciências mais básicas, os circuitos neurais, as redes neurais, sistemas neurais, a fisiologia, comportamento e autorrelatos, que daí vão para nossas escalas, né, que se referem também ao comportamento. Então, aqui seria a maneira de pesquisar dentro de vários desses domínios aqui. Preferencialmente, se faz nesse campo se fazem estudos translacionais, são estudos que integram diferentes áreas do conhecimento, ciências básicas, neurobiologia, genética, psicologia, psiquiatria, né, neurociências, etc. Tá? E isso tudo tendo uma perspectiva do neurodesenvolvimento e do ambiente. Então vejam que o ARDOC em si não é um novo sistema classificatório, mas ele é um novo jeito de pesquisar que pode, essa é uma perspectiva que pode, então, com o resultado dos estudos, né, talvez mudar os diagnósticos que nós temos hoje, mudar de uma síndrome clínica, um fenômeno observado através de somatório de sintomas que nós visualizamos, por exemplo, para uma doença mesmo, um problema que envolve neurocircuitos e tudo mais. Isso é futuro, né? É uma coisa que está em evolução ainda, e só o tempo para nos dizer aonde que isso vai levar. Outro sistema, então, aqui já é mais taxonômico mesmo, então se refere mais à questão de organizar uma nomenclatura, né? É o high-top, tá? É a taxonomia hierárquica da psicopatologia. Então, o high-top, ele surge pelo esforço, então, de diversos psicopatologistas que pesquisam tanto a parte do transtorno mental quanto os transtornos da personalidade, tá? Então, é uma iniciativa que junta diversos grupos de estudo e que tem a ver com aquilo que eu vinha falando antes, assim, do fator P, das dimensões da psicopatologia. Porque enquanto o ARDOC ele vai mais para o campo do biológico e mistura também daí com o campo mais psicológico, psicossocial da psicopatologia, né? O high-top ele vem de uma perspectiva estrutural da psicopatologia, ou seja, estrutura, quando a gente fala estrutura fatorial, estrutura estatística, tá? Então, tendo em mente que, como eu já tinha mostrado, existem basicamente 3 dimensões, 3 fatores, onde a gente pode agregar diversos transtornos mentais, né, que são o fator internalizante, externalizante e do pensamento, os quais têm em comum algo subjacente, que é o fator denominado de fator P, né? Eles trazem a proposta do high-top, que organiza, então, vamos começar de baixo para cima, ó.
O indivíduo apresenta diversos sinais e sintomas, né? E esses sinais e sintomas que eles se referem a síndromes, então, dos transtornos mentais e traços mal adaptativos da personalidade. E aqui tem um pulo do gato, né, que é juntar toda a psicopatologia do eixo 1, como era visto antigamente, com o do eixo 2 e tudo mais, né, misturando então o que é o campo do transtorno mental e com o da personalidade, porque na verdade a gente está falando da mesma coisa. É errôneo isso, hoje se sabe, pelo menos essa perspectiva deles daqui, né, separar o transtorno da personalidade do transtorno de eixo 1, por exemplo. Uma pessoa com traços patológicos ou mal adaptativos da personalidade vai ter uma tendência para apresentar certos problemas do eixo 1, se não agora, talvez amanhã, e vice-versa. Uma pessoa, por exemplo, talvez cronicamente deprimida, com traumas e tal, pode ter transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ela vai também, ao longo do tempo, desenvolvendo uma visão alterada de si mesma, do mundo externo, vai se relacionando com as pessoas de tal jeito que, né, pode evoluir com algo que a gente poderia, dentro de uma síndrome, né, dentro de uma categoria chamada um transtorno da personalidade, ou pode se manifestar, então, através de traços mal adaptativos da personalidade. Bom, então daqui temos várias síndromes, tá? Então, vejamos aqui, ó, começando bem pela esquerda, né? Transtornos, sintomas somáticos, depois temos aqui questões sexuais, ó, disfunções do desejo sexual, problemas do orgasmo e tal, transtornos alimentares, aqui já entra então as fobias, o toque, questão do humor, e aqui no humor mistura o TEPT, ó, transtorno de estresse pós-traumático, com ansiedade generalizada, com depressão, com personalidade borderline, tudo junto. Transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, aqui temos a esquizofrenia, mas também entram transtornos do humor com psicose, personalidades esquizotípicas, esquizoides, paranoides, tudo junto. Transtorno de substâncias, transtorno de déficit de atenção, opositor desafiante, transtorno de conduta, personalidade antissocial, os transtornos da personalidade aqui, de novo, borderline, paranoide, histriônico, narcisista, e por último aqui, esquizoide, evitativo, dependente, histriônico, tá? Então aqui temos vários transtornos mentais, tá? Que são, na verdade, síndromes, né? Bom, dessas síndromes nós podemos extrair certos fatores em comum entre elas, que aí estão aqui, subfatores, né? Problemas sexuais, patologia alimentar, transtornos do medo, da angústia, mania, abuso de substâncias, comportamento antissocial. Bom, mas isso vai culminar, em última análise, aqui, então, nas dimensões aquelas da psicopatologia, que aqui eles colocam basicamente internalizante, transtorno do pensamento e externalizante, que no caso eles dividem a externalizante desinibida, né, que mistura a parte do uso de substâncias antissocial, com a externalizante antagonista, que se vê mais no transtorno da personalidade antissocial e da personalidade antagonista, puxa briga, discorda, compete, se opõe, desafia. Nos estudos das dimensões, aqui entram outros aspectos, que é o desapego e a dimensão somatoforme que eles propõem aqui, embora não fique bem esclarecido, por isso que fica nesses quadradinhos, porque ficaram de fora, né, esses outros transtornos, de ansiedade de doença, transtornos de sintomas somáticos, tá? Então eles organizam dentro desse espectro, um espectro, né, das dimensões dos transtornos mentais, mas aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, mas que a gente em última análise poderia agregar, né, internalizante, externalizante do pensamento, tá? Claro, compreendendo algumas outras. Cabe salientar que isso tudo está misturado com a perspectiva dos traços mal adaptativos da personalidade,
que já aparecem no DSM atual, mas como um modelo emergente, não como um modelo padrão para a gente dar o diagnóstico, mas como uma perspectiva que a gente já pode fazer estudos com esse modelo. E esse modelo está na seção 3 do DSM e se refere então ao modelo dos traços patológicos ou mal adaptativos da personalidade, tá? Que são 5 e são derivados do Big Five, do modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, entre parênteses, normal. Agora se derivou então os extremos desses traços do normal para denominar 5 grandes traços mal adaptativos, ou seja, que trazem em geral problemas, que são a afetividade negativa, que teria a ver com essa dimensão internalizante, tá? O psicoticismo, que teria a ver com o transtorno do pensamento, a desinibição, o antagonismo e o desapego. Por isso que eles estão assim. E aí tem mais uma dimensão. Então, vejam que, em outras palavras, esses 5 grandes traços mal adaptativos, que se manifestam seja pela personalidade, seja pelo transtorno mental, né, têm esses nomes e caracterizam, então, uma síndrome comportamental, emocional e do pensamento que o paciente apresenta. Em última análise, então, além desse espectro, né, desses espectros, dessas dimensões aqui, né, existe uma dimensão superior, tá? Ou dimensões de ordem superior aqui. No caso, o fator P é uma visão, né, que mostra uma dimensão de ordem de segunda ordem, de ordem superior, tá? Ou de terceira ordem. O high top, então, ele vem também como uma proposta e é algo que está sendo estudado, né? Tem um artigo, né, do Kotov, 2017, que apresenta ele, e é algo que está sendo estudado, então, mas que não é uma nomenclatura oficial ainda, né, que a gente vai dar o diagnóstico por ali, mas embasa muitos estudos e também é uma ótica muito interessante e que tem a ver com o ARDOC, embora a maneira de se pesquisar e tal é um pouco diferente, tá? Então, concluindo agora essas 3 aulas que foram, né, sobre entrevista psiquiátrica, exame do estado mental, depois a gente viu os sistemas classificatórios atuais e agora a gente terminou com os novos sistemas classificatórios. Bom, dentro de tudo isso, é preciso estudar, é preciso ter em mente esses avanços, essas perspectivas futuras, mas vale muito do conhecimento acumulado ao longo dos tempos, sendo que, sim, esses novos sistemas, né, ciência evoluindo, vai dar margem para pesquisas diferentes, talvez para a descoberta de novas formas terapêuticas e tudo mais. Mas, atualmente, né, com o que temos, vale sempre lembrar que na relação médico-paciente, que é a base do vínculo, que é a base de um tratamento bem sucedido, seja ele farmacológico, seja ele psicoterápico, né, para isso o bom e velho conhecimento ainda tem o seu valor. Então, toda a base adquirida da psiquiatria, desde Emil Kraepelin, por exemplo, Bloiler, né, psicanálise, o behaviorismo, comportamentalismo, né, as ciências cognitivas, todos esses avanços que nós chegamos até aqui, né, eles norteiam a gente para o tratamento, para que a gente tenha tratamentos eficazes hoje em dia. Então, era isso que eu queria deixar de recado, tá? E ficamos por aqui.